E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amir, eu sou coordenador de cirurgia geral do grupo Eu Médico Residente e hoje eu trouxe um tema bastante atual e muito cobrado nas provas de residência, que são as doenças inflamatórias intestinais. Trouxe 5 questões para discutir aqui contigo, como é que as bancas costumam cobrar esse tema na tua prova. Então vamos lá, a primeira questãozinha está aqui e ele versa sobre doença inflamatória intestinal, como eu te disse, especificamente sobre doença de Crohn. Ele pergunta aí qual dos achados não é compatível com a doença de Crohn. Então vamos discutir um pouquinho aí sobre características da doença de Crohn e sobre a retocolite ulcerativa, vendo o que é importante a gente saber para a nossa prova de residência. Vê só, doenças inflamatórias intestinais, está no espectro das síndromes diarreicas inflamatórias, são doenças inflamatórias. Então, e por que eu digo que é uma doença inflamatória? Porque associado ao quadro de diarreia, a gente vai ter um quadro de inflamação sistêmica, que pode ser caracterizado por febre, por aumento da proteína C reativa, PCR, por aumento do VHS, a velocidade de hemossedimentação, e é assim que a prova vai trazer pra gente. Deixa eu te dizer, em 80% dos casos, eu consigo diagnosticar o meu paciente como sendo portador da doença de Crohn ou da retocolite ulcerativa. Entretanto, em 15 até 20% dos pacientes, eu não vou ter características tão marcantes que consigam me fazer distinguir entre a doença de Crohn e a retocolite. Nesse contexto, a gente vai classificar esse nosso paciente como portador de uma colite indeterminada. Então, vamos lá ver o que é característico de uma ou de outra doença. Vê, retocolite. Retocolite, pensa aqui comigo. É uma inflamação do reto e dos cólons do paciente. Então, a retocolite, ela vai ser uma doença restrita ao reto e aos cólons do paciente. A mim, mais uma vez, eu tive uma paciente que ela tinha uma inflamação da região do ilho terminal. Verdade, pessoal? Isso pode acontecer, mas eu vou te dizer, isso não é um acometimento primário da região ileal. A gente vai chamar esse acometimento de uma ileite por refluxo. É como se o processo inflamatório, ele refluísse para a região ileal, causando ali aquele processo inflamatório no ilho. Já a doença de Crohn, ela é uma doença que pode estar presente desde a boca até o ânus do paciente. Então a gente pode ter um acometimento da boca, do esôfago, do estômago, do duodeno, jejuno, ilho, cólon, reto e até o ânus do paciente. Então, primeira diferença aí para vocês. A retocolite, guarda esse conceito, é uma doença contínua e ascendente. Como é isso? Ela vai fazendo um acometimento contínuo de toda a mucosa do reto e ela vai subindo para o sigmoide até chegar na região colônica. Então, veja, ela é uma doença contínua e ascendente, enquanto a doença de Crohn é uma doença intercalada, em que eu vou ter a presença de áreas de mucosa doente entremeadas com áreas de mucosa sadia. Guarda esse conceito que ele é muito importante. A retocolite, o principal local de acometimento é o reto e o cólon sigmoide do paciente, enquanto a doença de Crohn, ela tem como acometimento principal a região do ilho terminal. A retocolite é uma doença restrita à mucosa, no máximo acometendo a submucosa. Lembra ali das camadas que formam a parede do nosso trato gastrointestinal, mucosa, submucosa, muscular e serosa. Então a retocolite, ela pega a mucosa, no máximo a submucosa, enquanto a doença de Crohn, ela é uma doença que eu classifico como transmural. Ela pega as 4 camadas ali da parede do trato gastrointestinal. Na retocolite, macroscopicamente, eu tenho achado dos pseudopólipos, ou pólipos inflamatórios, que não são pólipos verdadeiros. Os pólipos verdadeiros, lembra comigo? Eles podem desenvolver aquela sequência de adenoma, adenocarcinoma, no caso, os pólipos adenomatosos, e esse sim é um fator de risco para o desenvolvimento da neoplasia coloretal. Na doença retocolite e na doença de Crohn, eu até tenho um aumento de chance de neoplasia coloretal, mas não é esse pólipo, esse pseudopólipo, a lesão precursora para essa neoplasia. Na doença de Crohn, eu tenho achado macroscópico de pedras em calçamento e de úlceras aftoides ali na região oral. E microscopicamente, o que é que eu acho? Na retocolite, eu tenho esse achado de criptite, apesar de bastante característico, não é patognomônico para retocolite ulcerativa. Já na doença de Crohn, o meu achado microscópico clássico e patognomônico são os granulomas não caseosos. Guarda comigo, são os granulomas não caseosos. Esse achado, repito, é patognomônico na microscopia da doença de Crohn.
Aqui eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês o acometimento dessas doenças. A doença de Crohn, ele tem um acometimento, como eu tinha te dito, intercalado, enquanto a retocolite ulcerativa, ele tem um acometimento ascendente e contínuo. Presta atenção, eu não posso ter uma área de cólon direito acometido pela doença sem ter todo o cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide e o reto, porque é uma doença, repito, ascendente e contínua. Guarda essa informação. Diante do exposto, vamos ver aí o que é que não é compatível com a doença de Crohn. Na letra A, presença de fístula, plicoma e fissura na região perianal. Acometimento da região perianal é característico ou não da doença de Crohn? Sim, é característico da doença de Crohn. Não é característico da retocolite ulcerativa. Vamos pular a letra B, vamos ver a letra C. Acometimento de todas as paredes do ilho com tendência à obstrução à perfuração. O acometimento na doença de Crohn, lembra comigo, é um acometimento transmural. Ele pega mucosa, submucosa, muscular e serosa. Diferente da retocolite, que ela pega a mucosa e, no máximo, a submucosa. Então, a letra C também é característica da doença de Crohn. Na letra D diz, presença de úlceras aftoides na macroscopia ou na endoscopia. Perfeito, a doença de Crohn tem esse achado macroscópico, tanto de pedras em calçamento, quanto o achado de úlceras aftoides. Na letra E, ele fala de granulomas não caseosos na histologia. Lembra comigo, a doença de Crohn, eu tenho granulomas não caseosos na microscopia, que são patognomônicos da doença de Crohn. Na retocolite, eu tenho a presença de criptite, mas essa é achado, entretanto, não é patognomônico da retocolite ulcerativa. Quem era a resposta? Quem é que não era compatível com Crohn? Envolvimento de todo o cólon em reto com acometimento predominante da mucosa. Você já sabe que não. Esse achado aqui da letra B é um achado característico da retocolite ulcerativa e não da doença de Crohn. Dando sequência, a gente traz aqui mais uma questão que fala aí sobre doença de Crohn, falando sobre doença inflamatória, e ele pergunta o que é verdadeiro. Então vamos lá discutir mais algumas coisas sobre a retocolite e a doença de Crohn. Deixa eu te dizer, são doenças inflamatórias intestinais. Então, associado ao quadro de diarreia, eu vou ter o achado a presença da inflamação. Essa presença da inflamação pode ser ali com achado de febre, ela pode estar ali com a presença do aumento do PCR, aumento do VSH. E vou te dizer, o paciente também pode apresentar o achado de sangue nas fezes. Esse achado vai ser um pouco mais característico, porém não exclusivo, da retocolite. Enquanto o achado de febre ele tende a ser um pouco mais característico da doença de Crohn, porém, repito, também não é exclusivo. Fora isso, a doença de Crohn, como ela é uma doença transmural, ela pega todas as camadas ali da parede do trato gastrointestinal. Se essas camadas, elas inflamam, elas cicatrizam fazendo fibrose. E se a gente tem a cicatriz com a presença de fibrose, o paciente pode fazer estenose e quadros de oclusão ou suboclusão intestinal. Fora isso, como a gente tem também a presença de inflamação transmural, duas alças podem se encontrar, ou uma alça inflamada pode se encontrar com a bexiga, ou se encontrar com a parede abdominal e fazer a presença de fístula. Então é bastante comum o achado de estenose e fístula na doença de Crohn, não sendo, entretanto, tão característicos o aparecimento dessas manifestações no paciente com a retocolite. O envolvimento perianal, mais uma vez eu te digo, é característico da doença de Crohn, e é uma doença inflamatória, assim como a retocolite. Vamos ver então o que essa questão trazia pra gente. Vamos dar uma olhada na letra A. A endoscopia digestiva baixa, a colono com biópsia, é o pior método para diagnóstico e revela tipicamente lesões ulceradas. Vamos pensar, eu tenho que ter achados ali na minha colonoscopia. Aqueles achados, eles podem estar presentes tanto no Crohn quanto na retocolite. Então dizer que é o pior exame a endoscopia digestiva baixa, tá errado. Agora, de fato, eu posso ter a presença de lesões ulceradas. Letra A está incorreta. Vamos pular a B, vamos ver a alternativa C. A endoscopia digestiva baixa, a colono, é o método preferencial para diagnóstico e revela tipicamente lesões ulceradas, não entremeadas com área de mucosa normal. Se eu estou falando de doença de Crohn, fora o acometimento ali, eu tenho aquela característica de mucosa sadia, entremeada com mucosa inflamada. Então, dizendo que é um acometimento simétrico e descontínuo, não. Esse achado aqui é da retocolite ulcerativa. Vamos ver a alternativa D. A endoscopia baixa, colono com biópsias distintos, incluindo o ilho, é o método preferencial para diagnóstico e revela raramente lesões ulceradas. Raramente não. E nunca entremeadas de áreas de mucosa normal.
Pessoal, mais uma vez aí, um achado que pode ser encontrado na retocolite. Vamos ver a letra B, que era a nossa resposta. A endoscopia digestiva baixa, colonoscopia com biópsias de sítios distintos, incluindo o ilho, é o método preferencial para diagnóstico e revela lesões ulceradas entremeadas de áreas como mucosa normal, acometimento focal, assimétrico e descontínuo. É exatamente o que está na letra B, o nosso achado colonoscópico da doença de Crohn. Melhor resposta, de fato, estava na letra B de bola. Dando sequência, eu estava falando contigo que a doença de Crohn e a retocolite, elas são doenças inflamatórias. Ora, se elas são doenças inflamatórias, elas podem me dar manifestações sistêmicas. Então, eu posso ter o acometimento de vários órgãos aí relacionados com a atividade ou não da doença inflamatória intestinal. É isso que ele está falando sobre manifestações extraintestinais. Vamos discutir um pouquinho agora sobre esse tópico. Deixa eu te dizer, de manifestações extraintestinais, eu preciso saber que vários órgãos e sistemas estão acometidos. Então, eu posso ter manifestações oculares, como a presença da episclerite e da uveíte. Episclerite e uveíte podem ter relação, sim, com as doenças inflamatórias intestinais. Alterações cutâneas e subcutâneas, as mais clássicas na nossa prova, são o eritema nodoso e o pioderma gangrenoso. Trouxe duas imagens ali para você dar uma olhada sobre o que são. O eritema nodoso eu chamo de paniculite. É uma inflamação do tecido celular subcutâneo que se manifesta para a gente com a presença de áreas endurecidas e eritematosas nos membros do paciente. Então tá aqui um achado típico de um eritema nodoso. O pioderma gangrenoso é um processo infeccioso na pele e no tecido celular subcutâneo que se manifesta com áreas de ulceração dolorosas e que cicatrizam sem deixar sequelas. Tá aqui um achado clássico de um pioderma gangrenoso. Fora isso, a gente tem a presença da colangite esclerosante primária, que vai ser fator de risco para o colangiocarcinoma, tá? Então, colangite esclerosante primária, manifestação extraintestinal das doenças inflamatórias intestinal, que predispõe o risco da colangite esclerosante primária, e a espondilite anquilosante, no contexto das artropatias centrais, associadas também à presença de artrites periféricas. Então se liga, porque aí são mais manifestações. Quando eu estou falando contigo da presença da colangite esclerosante primária, eu preciso saber que tanto o colangiocarcinoma quanto o adenocarcinoma coloretal são neoplasias associadas com as doenças inflamatórias intestinais. Eu tinha te dito segundos atrás que um paciente que tem a doença inflamatória intestinal, ela tem mais chance de desenvolver câncer coloretal. Mas o câncer coloretal não vai seguir aquela sequência pólipo adenomatoso, adenocarcinoma. Aquela lesão vai acontecer numa área de mucosa que sofreu displasia ao longo de muito tempo de inflamação. E, obviamente, quanto maior o tempo de exposição de inflamação da doença e quanto maior a área colônica acometida pelo processo inflamatório, maior a chance de desenvolver o carcinoma coloretal. O adenocarcinoma, coloretal. Voltando para essa questão da Paraíba, ele pergunta aí sobre manifestações extraintestinais. A síndrome de Eisenmenger, que ele fala na alternativa A, denota para a gente hipertensão arterial pulmonar secundária a uma cardiopatia congênita. Então, não tem nada a ver com manifestação extraintestinal. Essas úlceras de Muren, elas são ali umas úlceras, tá? Na periferia da córnea do paciente, que também não vão ter relação com a doença inflamatória intestinal. Úlceras cutâneas indolores. Aí eu vou pensar em quem? Aí eu vou pensar no pioderma gangrenoso, que são manifestações ulcerosas em membros principalmente inferiores, que podem ou não ser dolorosas e cicatrizam classicamente sem deixar sequela. Era a nossa resposta. Letra D e letra E, neuropatia periférica e cardiomiopatia, não são achados característicos das doenças inflamatórias intestinais. Dando sequência, mais uma questão aqui para vocês. Ele trazia uma mulher de 35 anos, voltava da unidade básica de saúde e ela tinha uma história de dor abdominal, perda de peso e evacuações com sangue. É assim, classicamente, que a prova traz pra gente as manifestações de um paciente com doença inflamatória intestinal. No exame físico, ela estava emagrecida, descorada e demais exames sem alterações. Na colonoscopia, tinha um aspecto granular da mucosa de forma contínua. Se eu estou falando de forma contínua, eu penso em quem? Em retocolite ulcerativa. Tinha perda do padrão vascular e presença de erosões no reto sigmoide. Classicamente, estamos diante de uma retocolite ulcerativa.
Quais são os fatores de risco para câncer associados ao quadro? Ou seja, quais são os fatores de risco que um paciente com uma retocolite ulcerativa, ele não deve ter se ele não quiser desenvolver uma neoplasia? Ele não deve ter uma doença de longa duração e um acometimento contínuo daquele cólon. Ou seja, a presença de a doença por muito tempo e colangite esclerosante primária são fatores de risco para o desenvolvimento de neoplasia num paciente com retocolite ulcerativa, questão bastante interessante e recente aí da Unicamp. Vamos lá, mais uma questão para vocês. Vamos falar sobre o tratamento de doenças inflamatórias intestinais e ver o que é que estava certo e o que é que estava errado. Galera, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que quando você olha para esse tópico de tratamento de doença inflamatória intestinal, é um desespero na sua cabeça, você quer correr, você quer ir-se embora. Mas vem aqui comigo. Quando a gente for tratar, as questões elas vão ser muito objetivas. E eu vou te dizer, guarda esse bizu. Eu preciso saber se eu quero fazer a indução da remissão daquela doença ou se eu quero manter a remissão. Pensa comigo. Eu tenho um paciente com a doença inflamatória intestinal. Ele está aqui inflamado. Como é que eu vou fazer para tratar esse paciente? Primeiro, eu vou tirá-lo daquele quadro inflamatório, eu vou fazer uma indução da remissão e depois eu preciso mantê-lo em remissão de doença. Concorda comigo? Perfeito. E aí eu vou ter algumas diferenças se eu estou falando de casos leves ou de casos graves. Então, vamos ver aqui comigo. Num paciente que tem caso leve, os derivados do ácido 5-aminosalicílico, do 5-asa, a gente vai poder usar nas formas leves, tanto da doença de Crohn quanto da retocolite ulcerativa. Então, se é um paciente com um caso leve ou de doença de Crohn ou de retocolite, faz os derivados do 5-asa, mesalazina, sulfasalazina. Agora, se eu quero fazer manutenção da remissão, ou seja, se eu quero mantê-lo em remissão, eu não vou usar para doença de Crohn, eu só vou usar para retocolite. Vamos repetir? Vamos lá comigo. Doença leve, para induzir a remissão, eu posso usar os derivados do 5-asa, tanto para retocolite quanto para doença de Crohn. Entretanto, para eu manter em remissão, eu só vou usar o derivado do 5-asa para retocolite. Não vou usar para doença de Crohn. Já os pacientes que têm formas graves da doença, aí eu tenho várias alternativas. Eu tenho o corticoide, que ele é muito bom para induzir a remissão. O corticoide é muito bom para induzir a remissão. Agora pensa aqui comigo, eu posso usar corticoide por um longo período de tempo? Não posso, porque aí eu vou começar a ter os efeitos adversos dessa medicação se utilizada a longo prazo. Então o corticoide ele é muito bom para induzir remissão, mas ele não é bom para fazer manutenção. Os antibióticos devem ser usados na presença de fístula ou de abscesso e a azatioprina, ela vai ser diferente do corticoide. Presta atenção por quê? Lembra que o corticoide ele é bom para induzir remissão, mas eu não posso usar para manutenção? A azatioprina, ela não é boa para induzir a remissão, porque ela precisa de 3, 4, 5, 8 semanas para atingir seu pico de eficácia. Se o paciente está muito inflamado, eu não posso esperar até 8 semanas para conseguir induzir aquela remissão. Então, a azatioprina, ela é boa para manter a remissão. Ela troca com o corticoide. Você começa o corticoide, desinflama o paciente, e aí, quando ele está desinflamado, a azatioprina vai fazer a manutenção da doença. Entende que você troca a azatioprina com corticoide? O metotrexate também tem seu espaço nas doenças graves e o infliximab, as drogas biológicas, elas vão ser muito boas quando eu tiver pacientes com fístulas e pacientes com doença perianal. Se na tua prova é uma doença grave, refratária, fistulizante e acometimento perianal, fica de cara aí que ele está querendo pedir o infliximab. Vamos voltar aqui e ver o que é correto afirmar. A mesalazina é uma droga de escolha para a terapia de manutenção de pacientes com doença de Crohn. A mesalazina é um derivado do 5-asa. Derivado do 5-asa eu faço para casos leves, para induzir remissão dos dois, mas para manter eu só uso na retocolite, eu não uso na doença de Crohn. Os corticoides devem ser mantidos em baixa dose por tempo prolongado, em caso de doença de Crohn com estenose ilioterminal. Corticoide não deve ser mantido por tempo prolongado e quando eu tenho estenose e quando eu tenho
tenho abscesso, não adianta fazer corticoide. Estenose e abscesso são praticamente aí antagônicos ao uso de corticoide. Na estenose, porque já tá ali o processo fibrótico, o corticoide não vai agir. E nos pacientes que têm abscesso, se eu fizer corticoide, eu posso imunossuprimir o meu paciente e vai ser uma catástrofe. O infliximab é o imunobiológico de escolha para doença de Crohn e manifestações perianais graves. Olha o vínculo cerebral que você tem que fazer. É exatamente isso, infliximab. Doença grave, doença refratária, doença fistulizante e com acometimento perianal. A asa deve ser usada em casos com apresentação inicial grave. Devido ao início rápido de ação? Não. A azatioprina eu troco o corticoide. Se eu tenho grave início de apresentação, o que é que eu faço? Eu faço o corticoide. E não há evidência de benefício do uso prolongado da mesalazina para pacientes com retocolite ulcerativa. Isso está falso, a gente discutiu. Num paciente que ele tem retocolite ulcerativa, eu posso sim fazer uso prolongado, uso de manutenção, tá? Nesses pacientes, entretanto, não devo fazê-lo nos pacientes com doença de Crohn. Meus amigos, fizemos aí uma revisão massa sobre as doenças inflamatórias intestinais. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o teu like, tá? Para que a gente possa fazer vários outros assim para você. Grande abraço a todos.